Salve, salve e a paz do Senhor e Salvador para quem está nos assistindo agora. Que Jesus abençoe a tua vida, meu amado e querido irmão. E irmã também, louvado seja Deus. Irmãos, hoje o pastor Valci está muito alegre depois de um dia de trabalho e aqui estou eu com a inerrante aberta novamente, que é a palavra de Deus, para compartilhar com você algo que está escrito aqui. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e que você fique até o final desse vídeo e acompanhando e ouvindo o que o pastor tem aqui no coração, que o Espírito Santo colocou para estar compartilhando com você. Meu querido, eu fico muito alegre quando eu abro a palavra de Deus. Quando ela passa a falar comigo, traz uma alegria, traz um conforto, uma segurança tão grande. E é por isso que eu digo para você, é bem necessário de que você venha interagir com essa palavra. E venha se tornar um praticante das Santas Escrituras, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém? Então vamos aproveitar dessa alegria e vamos logo para o assunto. E eu quero estar compartilhando com os irmãos que está aí do outro lado. Você está aí? Então que Deus te abençoe. Quero estar compartilhando com você o Evangelho de João e o capítulo 5 e o versículo 28 e 29. O 28 vai dizer assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Louvado seja Deus. Quem falou essas palavras foi o próprio Jesus, e eu fico alegre, porque Jesus está dizendo aqui que vai chegar a hora que aqueles que estão dormindo, seja aqueles que foram sepultados, aqueles que já morreram, Tem uns que acham que nunca mais vai ver aquelas pessoas que morreram, Não, tem gente que quando está no velório, eles olham para o caixão e dizem assim, nunca mais vou ver meu irmão, vocês nunca mais vão ver minha mãe, ou meu tio, eu não sei, Mas a Jesus está dizendo aqui que vem a hora que aqueles que dormem, seja que foram sepultados, que já morreram, ouvirão a sua voz. Voz de autoridade, voz de Deus. E quando essa voz falar com eles, eles surgirão, sairão do meio do túmulo e se voltarão à vida. Ou seja, deixarão de ser mortos e passam a reviver novamente. Então, Jesus está falando da ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus. E o versículo 29 diz: os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, Jesus está falando da ressurreição dos mortos e também acontecerá essa ressurreição em dois períodos. Então, haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição vai acontecer quando? Na volta de Jesus. Na segunda volta de Jesus. No dia que Jesus voltar, o arrebatamento da igreja, aquilo que nós esperamos e aquilo que nós acreditamos, porque não foi o homem que deu essa promessa, foi o próprio Jesus. Foi Deus, louvado seja Deus, foi o meu Salvador, posso dizer para você. E as palavras de Deus, o que está escrito, que saiu da sua boca, e saiu também da boca dos profetas, daqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo, aquele que habita em nós. Então, Jesus, quando voltar, haverá uma ressurreição dos mortos. E aqueles que estão dormindo há de se ressurgir. Então, a primeira ressurreição vai acontecer no dia da volta do Senhor Jesus. Pastor, e aonde está escrito isso na Bíblia? Então, vamos para a Bíblia, aqui abrindo a Bíblia aqui, vamos para frente. Vamos aqui em Tessalonicenses, tá? Olha, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo de número, louvado seja Deus. Vamos ler aqui do versículo, olha só, 14. Vamos ler do versículo 14 adiante de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então vamos ler do versículo 14, que diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também mediante Deus, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Então, é na companhia de Jesus que o Senhor trará. Louvado seja Deus. E versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra no Senhor isto, e nós o vivo que ficamos até a vinda do Senhor. E de modo algum precederemos o que dorme, teremos alguma nem dúvida de quem morreu, e jamais faltaremos com respeito, com alguma dúvida a respeito do que já morreram. Porque sabemos que aqueles que dormem há de ressuscitar. Paulo está dizendo,
E versículo 16: porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ou glória, de ordem, irmãos. É o Senhor que dará a sua palavra de ordem. Divida-se a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: e depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Louvado seja Deus. Então aqui Paulo escreve à igreja de Tessalonicense, declarando a respeito da ressurreição, falando que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira ressurreição é para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que renunciou ao mundo, para aqueles que acreditam no poder da palavra, para aqueles que nasceram de novo, pela vontade e a bondade de Jesus, aqueles que largaram tudo por amor a Cristo e se tornaram membro do corpo do Senhor. Louvado seja Deus. Seja, a ressurreição é para quem tem o nome escrito no livro da vida. É para aqueles que se comprometeram com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja, o galo ardou do céu. E louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e o que vai acontecer, né, com o restante dos mortos? E os outros hão de ressurgir? Sim. Então por isso que eu estou dizendo para você que são duas etapas, né? São duas etapas de ressurreição. Um ressuscitará no dia da volta de Jesus, outros, os restos que continuaram dormindo, hão de ressurgir depois. Vamos lá. Quando, pastor? Vamos aqui então para Apocalipse. Gostaria de meditar um versículo muito importante de Apocalipse aqui, louvado seja Deus. Apocalipse 20, versículo 5. Olha o que diz aqui. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta sim é a primeira ressurreição. Bem-aventurado os santos, que é aqueles que têm parte na primeira, olha só, na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Não tem autoridade sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo os 1000 anos. Amém? Você entendeu? Então seja, louvado seja Deus. Feliz é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Quando Jesus voltar, seja aqueles que dormem, aqueles que foram sepultados, aqueles que estão no túmulo, hão de ressurgir para receber um corpo glorioso. A Bíblia chama isso de transladamento, seja, serão transladados. Claro que verdadeiramente quando surgir lá do túmulo, não vai ser o corpo que foi enterrado, seja, não é aquela própria matéria, mas sim é a própria pessoa, mas num corpo glorioso. Serão transladados, transformados num novo corpo que o Senhor o dará para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. E assim esses subirão e irão ao encontro do Senhor nos ares. E assim, quando o Senhor implantar o milênio aqui na terra, louvado seja Deus, eles reinarão com Jesus os 1000 anos. E o resto que não ressuscitaram não vão ressurgir até que se completasse os 1000 anos. Então seja, louvado seja Deus. O que Apocalipse quer dizer? Eles só vão ressuscitar depois que completar os 1000 anos, depois que passar o reinado de Jesus. Então por isso que Jesus diz, aonde nós lemos lá? Você não viu? Aonde que nós lemos lá? Vamos voltar lá no Evangelho de João. Vamos voltar aqui. Louvado seja Deus. Em João capítulo 5. Vamos voltar aqui onde nós estávamos. Louvado seja Deus. Aleluia, glória. Por que o Senhor falou aqui, ó? Versículo 29. O que estiverem feito bem, né, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, seja, este para a ressurreição do juízo. Então, ou seja, eles vão levantar somente para o juízo final. Eles vão se levantar somente para prestar conta. E eu não acho legal esse negócio, porque o Senhor diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há.
Então, seja, é o que Romano diz. Paulo escreve ao Romano, quer dizer que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, querido, há duas ressurreições, sem dúvida, na Bíblia. Irão de ressurgir, a primeira ressurreição, para ir ao encontro de Jesus, que é o arrebatamento, aleluia. E é por isso que eu estou dizendo para você que está assistindo aí, no bom senso, na humildade, procura se acertar com Jesus, procura colocar o teu nome no livro da vida, porque todas as vezes que uma alma se confessa a Jesus como teu Salvador, a Bíblia fala que ele é colocado o nome no livro da vida. Seja, o Senhor te escreve no céu, o Senhor dá testemunho de você, daquela decisão que você tomou para viver com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que nós precisamos seguir Jesus? Porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida, não há outro, meus amados queridos irmãos. Não há outro que possa te dar vida eterna, se não for Jesus. Foi Ele que levantou Lázaro do meio dos mortos. Foi ele que tem autoridade para através da sua voz, a autoridade dele é tão grande, é o único que é capaz de falar, levante, e aqueles que estão dormindo vão acordar. Lázaro tinha 4 dias, a Bíblia fala que tinha 4 dias que estava sepultado. 4, já fedia mal, já estava em composição. Já estava se desfazendo o corpo de Lázaro, mas quando a autoridade do Todo-Poderoso diz, quando a voz do Senhor levanta, com a autoridade, Lázaro sai para fora, a Bíblia vai falar que Lázaro saiu lá de dentro, como se nunca tivesse acontecido nada. Assim acontecerá no dia da volta de Jesus. Lázaro surgiu para fora com seu corpo natural, mas no dia que Jesus voltar, você vai sair, se você tiver ido, eu tiver ido, ou seja, aqueles que tiverem ido, eles vão sair com um corpo glorioso. E a Bíblia diz que mesmo assim, se eu não tiver ido, se não tiver morrido nesse dia, se eu tiver em vida, Paulo diz, através da palavra do Senhor, o Senhor diz que nós que somos vivos, seremos transformados. Seremos transformados, louvado seja Deus. E assim entraremos com toda a glória diante do Senhor para viver com Ele para todo sempre. Então, querido, procura colocar o teu nome escrito no livro da vida. Aceita Jesus como teu Salvador, né? Não adianta, é o único caminho. Eu não posso falar outro jeito para você. A Bíblia fala que em Romanos capítulo 9 e o versículo, Romanos capítulo 10 e o versículo 9 e 10, né, louvado seja Deus, que devemos confessar. Devemos crer com o coração e confessar com a boca para a salvação. Louvado seja Deus. Precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo hoje. Ele é o dono da vida. E você precisa em ter um encontro com Jesus. Observa que Jesus falou, meu querido. Observa que Jesus falou que Ele é o único caminho. O que está escrito em Evangelho de João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, que Jesus é o caminho, que Jesus é a solução, louvado seja Deus. Haverá 2 ressurreições. A Bíblia vai falar em Daniel também. A Bíblia vai falar em Daniel capítulo 12, versículo 1 adiante. O Senhor diz que naquele dia, louvado seja Deus, muitos ressuscitarão dos que dormem do pó da terra. Muitos ressurgirão para a alegria, para a vida eterna, para o gozo de Deus. Mas muitos também irão de ressuscitar para o horror eterno. Seja, meu querido, se não estiver o nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que será lançado dentro do lago de fogo. Se você lê isso está escrito lá em Apocalipse 20 e o versículo 15, o Senhor diz, então aqueles que não forem achados escrito o seu nome no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Misericórdia, louvado seja Deus. Tudo é real e você precisa crer, você precisa acreditar. E o pastor está aqui com muita alegria, trazendo uma palavra para você do céu, uma palavra de Deus. É aqui, quem diz é a Bíblia. Se Jesus diz, a ressurreição vai chegar, louvado seja Deus. Muitos antes queridos meus, já foi, alguns felizmente, amigos, companheiros, foram de uma forma meio difícil de entender, né? Mas outros
que eu tenho certeza que eles foram no caminho certo, porque ele servia Jesus, ele amava Jesus, ele fazia a obra de Jesus, ele dava testemunho de Jesus. Então certamente, louvado seja Deus, aqueles que procuram um bom caminho, que é Jesus Cristo, esse há de ressuscitar para a vida eterna. E os outros que não se ressuscitar no dia da volta de Jesus, certamente vai ter que ressuscitar somente para o juízo final. Então essa foi a palavra que eu trouxe hoje para você aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Continua aí inscrevendo no nosso canal, continua compartilhando, né? Louvado seja Deus. E deixa também o seu comentário aqui embaixo, mas não se esqueça de ativar os sininhos das notificações, para que todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, eu possa interagir com você do outro lado, tá certo? Então combinado? Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, claro, em nome de Jesus.